Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje chegamos no último capítulo sobre o ciclo do nitrogênio. É importante que você assista os capítulos anteriores para entender o que nós vamos apresentar hoje, né? A gente começa com um experimento que o Ernst fez na virada do século, no ano de 2000, e foi um experimento pioneiro, né, que ele comparou parcelas e plantando as árvores em densidade, começando uma semente por metro quadrado, 2, 4, 6, 10 sementes. Ernst mostrou com esse experimento que a diversidade de famílias botânicas faz com que as plantas, né, nessa relação com os micro-organismos, fixem muito mais nutrientes. E quando a gente vê o resultado do experimento do Ernst, é até assim, a pessoa que não conhece as plantas, ela fica assustada. Mas é uma tecnologia muito simples, você só precisa conhecer as plantas que você está usando e saber o ciclo de vida dela, quanto tempo ela vive, né? Se ela é boa de poda e o extrato que ela ocupa na floresta. Basicamente, assim, resumindo, essas três informações são cruciais. Você entendendo isso, você vai saber qual árvore que eu podo, qual árvore que eu deixo crescer, qual árvore cria qual árvore. Então isso é simples. É simples partindo do pressuposto que a gente conhece as árvores. E isso em qualquer tecnologia, se você não conhece os processos da tecnologia, você não consegue usar. Então vamos ver agora o último capítulo do ciclo do nitrogênio, começando com esse experimento de Ernst Goethe. E olha, o experimento que Ernst fez na virada do século, antes do Gender Diversity, Ernst foi pioneiro nisso. Gender Diversity começou em 2002 e por um milagre do destino eu estava lá na fazenda dele e fotografei o experimento. Então, nós publicamos esse experimento do Ernst, está como parte de um artigo nesse livro, que está na descrição do filme, o link para você acessar ele, Água, Compartilhamento e Cultura de Paz. Tem um artigo que Ernst escreveu lá e ele relata em detalhes esse experimento. E a gente vai resumir aqui. Então Ernst montou parcelas na virada do século, em 2000, no ano 2000, módulos agroflorestais numa área degradada. E ele juntou sementes de 62 espécies arbóreas, mas ele tinha espécies da sucessão, secundárias 1, secundárias 2, climáxicas, de vários estratos, né? E ele selecionou espécies que teriam vigor e alta tolerância a condições adversas, que crescem bem naquela condição. Então ele plantou módulos com densidades de semente variando de uma semente a 10 sementes de árvore por metro quadrado. E no caso de não ter nascido a semente, imediatamente ele plantava de novo. Experimento científico mesmo. E está aqui a imagem do experimento. As plantas crescendo e ele plantou abacaxi a cada 1,5 m, 30 centímetros na linha. E nessas entrelinhas ele plantou as árvores. Então você está vendo aí, era uma capoeira, né? Que já tinha sido há muitos anos explorada, só tinha madeira branca basicamente. A árvore nascendo aí, ó, que ele plantou. Uma semente por metro quadrado, 2, 4, 6, 10 sementes por metro quadrado. Os melhores resultados depois de um ano, já refletidos na colheita do abacaxi, plantado em todas as parcelas no espaçamento 0,3 por 1,5, foram obtidos nas parcelas com maior número de sementes de árvore por metro quadrado. Ou seja, o abacaxi pesou até 1,5 kg, as plantas enormes. Ernst disse que agachando passava por baixo das plantas de abacaxi que se cruzavam já nessas filas de 1,5 m e simultaneamente com o jogo mais completo de espécies sucessionalmente. Ou seja, as parcelas que apresentavam as 62 espécies escolhidas. Onde tinha maior diversidade, o abacaxi produziu mais. O mesmo resultado desse experimento de Gender Diversity. E olha isso depois de um ano, a parcela, isso em 2001. Olha a exuberância disso que ele começou numa área degradada da Mata Atlântica, uma capoeira abandonada. Olha o vigor, a gente olha isso, isso salta aos olhos o vigor, né, disso. Olha o tamanho das folhas do abacaxi, tudo verde escuro. Falta nitrogênio aqui? Tá sobrando nitrogênio, tá sobrando. Não tem tantas leguminosas, uma diversidade gigantesca de árvores, não é? Olha a exuberância disso. Tem árvores leguminosas, mas não foi só ela que fixou nitrogênio. A gente criou um ambiente de diversidade para ter uma diversidade de microvida e a vida se instalou aí.
E isso é que é impressionante, né? O Ernest trabalhando praticamente sozinho, só com a família dele lá, e um experimento de Agenda Diversity movendo milhões de euros, os dois chegam à mesma conclusão. Eu acho que isso mostra qual que é a única coisa que não aconteceu. Ernest não publicou esse experimento na época. O livro que foi publicado, o artigo, é recente, né, de poucos anos. Mas Ernest foi pioneiro nisso, mostrando... E ele nem tinha um microscópio, né? É só a capacidade absurda de observação dele, fazendo centenas de experimentos nos últimos 40 anos, desde o DNA dele é de cientista, trabalhava numa agência de melhoramento genético na Suíça, antes dele seguir o caminho da agricultura sintrópica, da agrofloresta. Esse Agenda Diversity foi publicado e chega às mesmas conclusões de um trabalho pioneiro do Ernest, mostrando a genialidade, né, do nosso mestre. E olha esse outro experimento que também foi replicado na Irlanda. Os pesquisadores descobriram que pode eliminar completamente o nitrogênio através da diversidade de plantas. Na verdade, até 350 kg de N por hectare, que criando gado, né, ovelhas. Isso corresponde, pessoal, a 760 kg de ureia por hectare. Não produz mais que um pasto com 4 grupos funcionais: leguminosa, gramíneas, ervas altas, ervas baixas, plantado em linhas, diversificando o pasto, não tendo só gramínea. Esse é o caminho do futuro, policultura em todos os aspectos da produção agrícola. Nós não estamos apoiando nenhum micróbio usando altas doses de fertilizantes sintéticos nitrogenados em um solo completamente desequilibrado. Inibimos a exudação das raízes. Não estamos sustentando os micróbios quando a gente usa fertilizantes sintéticos. Fungicidas prejudicam o canal de energia fúngica. Nós devemos evitar qualquer tipo de pesticida, porque mata os fungos. Plantas verdes o ano inteiro, é fundamental manter o solo coberto e, se insumos forem necessários, melhor usar o que a professora chama de bioestimulantes durante a transição. Se você já tem plantios, né? Hidrolisado de peixe, compostagem, fermentados, bocache, KNF, hipótese nenhuma usar fertilizantes concentrados. E a gente criar diversidade de plantas. Isso é o futuro. Então, bioestimulantes nas sementes são muito eficientes. Não é colocar o micro-organismo, mas colocar a substância que o micro-organismo produziu, através de extrato de composto, através de água lá, o extrato diluído do verme composto. Tudo isso vai ter a informação bioquímica. Aí quando a planta recebe, ela começa a germinar. Opa, tem a informação lá bioquímica. Ela começa a produzir exudação e aí vai causar a multiplicação dos micro-organismos. Então essa é uma forma de estimular. Outra forma que a professora Christine Johnny diz, 10 kg de nitrogênio, então até ureia. Mas você só pode usar 20 kg por hectare. Ela se torna um bioestimulante. Isso corresponde a 2 gramas por metro quadrado de ureia ou 5 gramas por metro quadrado de sulfato de amônio. Isso pode estimular. Mais que isso vai matar, vai inibir a microvida. Então, como a gente faria a desmama do fertilizante nitrogenado? No primeiro ano reduz 20%, mas paralelamente todo esse processo de diversificação. No segundo ano reduz 30%, no terceiro 50%. Então, por exemplo, vou reduzir 20%, se eu usava 200, vou usar 160, depois 110, nos outros anos 55, aí eu vou reduzindo. E a manutenção seria só 10 quilos por hectare, mas até a gente estabelecer a microvida. Caso haja necessidade, pode-se usar hidrolisado de peixe via foliar. Mas isso, pessoal, a professora está trabalhando num sistema de a gente criar diversidade na monocultura. Mas se nós estamos criando, desde o início, diversidade com agroflorestas, filas de árvores, num determinado momento a gente não precisa mais usar isso. A gente vai usar isso começando num solo extremamente frágil. Mas olha só, o experimento do Ernest, ele começou numa área muito degradada. Ele não usou nada disso. Ele usou a vida para produzir nitrogênio. Então, com a agricultura sintrópica, por processos, é essa grande diferença que eu vejo. A gente pode fazer compostagem para auxiliar, mas se a gente está começando, se a gente está mais perto dos sistemas de abundância, nem vai ser preciso usar isso. Não vai ser preciso usar esses compostos. Quando a gente está muito longe,
como aqui no Cerrado, a gente está muito longe dos sistemas de abundância, isso, um bioestimulante no começo, pode nos auxiliar. Mas eu vejo sistemas aqui agora, com 8 anos, não precisa nada disso. Está produzindo jabuticaba, banana, simplesmente porque nós conseguimos estabelecer a microvida. E isso é fundamental. Estabelecer uma microvida, a gente não precisa mais nada disso. Porque agora o planeta vai trabalhar por processos. A gente está auxiliando isso. E a gente sai do círculo vicioso. Altas doses de fertilizante sintético, demanda fungicida, inseticida, as doenças pioram, as pragas pioram, surgem, se tornam, não são e se tornam. Isso envolve custos altos. E se o preço do seu produto cai, os riscos são altíssimos. Essa é a grande chave. A gente eliminando os insumos, nós diminuímos o nosso risco. Então, quando a gente usa muito nitrogênio num pasto, a planta fica verde, vigorosa, mas aquele nitrogênio muitas vezes não se converte no nitrogênio orgânico, no aminoácido. O gado come, pode se intoxicar. E a gente leva a gramínea no laboratório, eles não medem a diferença entre nitrogênio inorgânico, o nitrato que tem na planta e o nitrogênio aminoácido. Simplesmente eles fazem uma conta, vê todo o nitrogênio total e diz: ah, a planta tem 12% de proteína. Mas qual a qualidade dessa proteína? Se ela for uma proteína incompleta, não vai alimentar o gado. Tem que ser uma proteína completa. Então é melhor ter um pasto mais baixo, mas com proteína completa, do que um pasto com proteínas incompletas. Então, estercos animais têm bastante nitrogênio inorgânico. O que nós podemos diminuir compostando, ou seja, a vida vai condicionar o esterco. Esterco cru é prejudicial para o solo. Eu vejo, o Felipe aqui olhou no microscópio e viu nosso plantio de tomate, ele está aparecendo algumas doenças, zero de fungo, só bactéria, não tem a protozoa, e o nematóide que ele encontrou era fitófago, porque nós começamos num pasto degradado. Ou seja, não adianta colocar esterco cru, a gente consegue produzir alface com isso, cebolinha, mas couve-flor, morango, tomate, as hortaliças, as frutas, se a gente começar a ampliar, só vamos atrair doenças, nós temos que atrair a vida. Então, muitas vezes a pessoa pensa que está usando cama de frango, esterco de gado, que está tudo na forma orgânica. Não, mais da metade, muitas vezes, do esterco, o nitrogênio está na forma inorgânica. Então nós temos que eliminar completamente os inseticidas, trabalhar com bioestimulantes, se a nossa área está muito longe dos sistemas de abundância. Então, quanto maior a diversidade de plantas, a gente aumenta a diversidade de micro-organismos. E é isso que vai fazer a diferença. O trabalho em equipe, ele vai ser mais importante. A gente vai levar o nível de energia de todo o sistema para um outro patamar, para um nível mais alto. Quando o sociobioma está realmente funcionando, o agroecossistema é capaz de fixar todo o nitrogênio que uma plantação de milho precisa. Mas nós não vamos fazer isso em monocultura. Não, nós vamos plantar filas de árvore com entrelinhas de grãos, criando raízes. Na entrelinhas, a gente criando plantios na entrelinha do milho, diversidade de plantas, criando a diversidade de micro-organismos. Isso vai sustentar o nosso plantio de milho, de feijão, as nossas frutíferas, o nosso gado. No mundo já tem muitos lugares mostrando isso, que é possível produzir sem adubo químico, mas para produzir nós temos que ter diversidade. E a agricultura sintrópica, eu acho que ela está um passo além muitas vezes de muitas pesquisas, porque a gente está trabalhando com árvore, introduzindo a árvore nos sistemas de produção, que é um ser tecnológico muito, muito eficiente e eficaz para criar microvida no solo. Então, isso vai melhorar a diversidade, até a fixação biológica do rizóbio, associado com leguminosas. A diversidade de micro-organismos apoia o rizóbio nisso. Porque você vê todo ano na monocultura, tem que se inocular rizóbio de novo na soja, porque morre na terra nua. Depois que colhe a soja, o rizóbio não encontra um ambiente adequado para ele. Então, essa é a chave. O prazer será enorme quando você vir que está construindo o solo e que suas plantas não precisam de fertilizantes sintéticos ou orgânicos. Essa imagem do trabalho do Ernest fala por 1 milhão de palavras. Com zero de adubos, seja orgânicos ou químicos, Ernest produziu abacaxi, frutos com 1,5 kg e o sabor inigualável. Tem aroma, tem sabor, tem doce,
tem azedo, e quando a gente desidrata um fruto desse, a gente concentra toda a energia vital. Você come aquilo, parece que você está comendo uma bala, um doce. É inacreditável, é só experimentando mesmo. E aqui a gente já produziu abacaxi, aqui é um dos centros de origem do abacaxi, não é? O abacaxi é extrato baixo, tem que ser cultivado dentro de floresta. E a gente vai ter esse prazer gigantesco de produzir solo, produzir vida e produzir comida.